Bom, meus queridos e queridas amados, estou aqui para fazer um vídeo, certo? Para quem não sabe o que acabou de acontecer, aconteceu algo profético, sabe? Esse vídeo aqui é especialmente para o povo de Deus. Se você não é um cristão, ou você não crê em Deus, ou você não vive nos caminhos do nosso Pai Celestial, o único conselho que eu tenho para dizer para você é aquela passagem de Apocalipse: aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Então, as críticas daquele que não crê no nosso eterno Salvador Jesus Cristo, né, Yeshua HaMashiach, eu não vou nem me apegar, né? Eu nunca me apego. Porém, o que não falta é pessoa desse tipo também no meu vídeo aqui comentando, fazendo crítica, dizendo que nós somos doidos, né? Mas sabedoria de Deus para o mundo, né, para aquele que está fazendo a vontade do inimigo, é loucura, tá? Vamos lá. O que aconteceu? O Chelsea acabou de ganhar do Paris Saint-Germain e eu vou fazer um react, e durante esse react aqui dessa taça, para quem não acompanha meus vídeos, certo? Está vendo esse vídeo aqui de imediato agora, esse vídeo chegou até você, eu aconselho você, depois que você analisar esse meu vídeo aqui, você ir para outros vídeos, para você entender melhor o que será falado nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. O Chelsea ganhou do Paris Saint-Germain e tem ali todo aquele evento, tem todo ali aquela festa, aquela manifestação. E nessa manifestação é como se uma mensagem fosse dada. E agora nós iremos testar os espíritos. Como diz na Bíblia, né? Devemos testar os espíritos para ver se vem da parte de Deus essa mensagem ou do inimigo. Creio eu que nada fica em oculto, tudo se revela. E algo aconteceu aqui na entrega do troféu, né? Na entrega daquela taça, que parece aquela taça, que parece aquele anjo, né? A taça parece aquele anjo, Ofanis, Tronos, que fica em volta do trono de Deus. Eu vou deixar aqui para vocês a imagem aqui da taça, só para vocês entenderem o que eu estou falando. A taça que eu estou falando é essa aqui, tá bom? Como vocês podem ver aí, é uma imagem bastante, como que eu posso dizer, simbólica e com bastante referência, porque na Bíblia, no livro de Ezequiel, é mencionado que Ezequiel tem uma visão diante do rio. Ele vê ali anjo, né? Um anjo do Senhor, e o anjo é descrito ali como uma roda, com olhos em volta dessa roda, certo? E essas rodas parecia que tinha engrenagens, parecia que tinha anéis em volta dela ali, rodando, né, em oposições contrárias e oposições também no sentido horário e no sentido anti-horário, se eu não me engano. Essa é a taça da Copa do Mundo de Clubes de 2025, né, um campeonato organizado pela FIFA. E agora eu vou te mostrar o anjo que é descrito em Ezequiel, tá bom? Vou ver se eu encontro mais uma imagem aqui dessa taça, para vocês se aprofundarem aqui, para vocês dar uma olhadinha a mais, tá? Aí, como vocês podem ver, tá vendo a imagem aí? Diversos círculos, um dentro do outro, né? Ele se abre aí, por causa que, na verdade, esse círculo, ele se abre, esses anéis, por causa que é colocado uma chave ali no centro para poder destravar. E na taça, vou dizer taça, tá? Ou copo, ou taça. Taça também é bastante simbólico na Bíblia, né? No livro de Apocalipse. E essa taça que foi aberta, ela tem o quê aí? O que essa taça tem? Tem diversos tipos de mensagem, tem até um símbolo como se fosse um símbolo de um átomo ali no meio, no centro, tá? E diversos símbolos ali futebolísticos, contando a trajetória do futebol. Porém, algo celeste, né? Na minha humilde opinião, isso daí é profanação. Porque como que você usa de um artefato celestial de Deus para você colocar como se fosse um ídolo, né? Mas vamos nos aprofundar aí mais e mais, tá? Vou mostrar para vocês agora a imagem do anjo ali, que fizeram uma imagem ali descrita em Ezequiel, para vocês verem. Como vocês podem ver essa imagem aí, é uma imagem ilustrativa, lógico, porque até hoje ninguém captou a imagem desses seres celestiais. Por isso é uma imagem ilustrativa referente ao anjo descrito ali no livro de Ezequiel, tá bom? Como vocês podem ver, tem bastante semelhança. Anéis ali em volta de anéis, com um olho dentro ali, né? Olha que incrível. Parece até um átomo, né? O tanto de anéis que fica semelhante ali àquele átomo que tem dentro daquela taça ali, dentro daqueles anéis no centro, né? Tem essa outra imagem aqui também, mostrando para vocês. Então, vocês estão vendo aí que não é, como eu posso dizer, não é apenas coincidência. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que não se trata apenas de coincidência, se trata realmente de mensagens que, se você ficar disperso, certo? Você não se aprofundar nas coisas de Deus, a mensagem do nosso Pai Celestial vai passar ali
para você como se fosse em branco, despercebida aos seus olhos, porque Deus, ele fala conosco a todo momento. Basta darmos ouvido e nos aprofundarmos nas coisas celestiais do nosso Pai eterno, tá? Então vamos lá. Voltando pro vídeo aqui, como vocês podem ver aí, né? Foi hoje que aconteceu isso, no dia 13/7/2025. O Chelsea ganhou a competição, eles colocaram ali algo simbólico. Vocês podem ver que, cara, só quem não acredita nisso é uma pessoa, infelizmente, totalmente sem Deus no coração, sem discernimento espiritual, porque olha o tamanho dessa imagem ali. E olha agora uma parte principal desse vídeo, desse acontecimento, que vai ficar marcada aí historicamente. A taça, como vocês podem ver, está atrás desse jogador aqui do Paris Saint-Germain. Ela está ali atrás, ali, tá bom? E quem está entregando ali, né, o prêmio, né, pro jogador do time que ficou ali na segunda posição, na segunda colocação, Donald Trump. Se vocês analisarem meus outros vídeos, vocês vão perceber e vocês vão ver o que é falado sobre Donald Trump, tá? Então olha isso aqui, cara. Ele vai entregando ali os prêmios para os jogadores. Olha, cara, olha o tamanho da simbologia. E o Trump sempre ali no meio de todos entregando, né, os devidos prêmios. Ao lado do Trump é o presidente da FIFA. E se eu não me engano ali, esse cara que o goleiro abraçou primeiro ali, né, é o presidente, se eu não me engano, dono do clube do Chelsea. E ao lado está ali o dono do time do Paris Saint-Germain, né, do segundo colocado. E quem entregou? Donald Trump. Esse aqui, ó, esse jogador aqui, esse daí mesmo, ó, que vocês estão vendo aí, o loirinho aí que tá caminhando agora, se chama Palmer. O significado do nome dele é bastante interessante. Significa aquele que carrega um ramo de palmeira. Palmer. Foi o mesmo jogador que eliminou, né, que fez o gol ali no time do Palmeiras. Então o que acontece? O Palmer, né, ele marcou 2 gols hoje na final, né, aquele que carrega a palmeira, e foi eleito aí o melhor jogador da competição, tá bom? Então Donald Trump também ali dá um troféu ali bastante simbólico para ele. Vamos lá, vamos pular agora aqui. Então aqui, como vocês podem ver, está os 3 aqui, cada um com seu prêmio, cada um com seu troféu. O Donald Trump ali já entregou para eles ali, cada um com seu troféuzinho ali individual, né? Agora o Trump vai dar as medalhas para os árbitros. Eu vou pular porque eu quero ir pro ponto mais importante, tá? Ele tá ali entregando para todo mundo como se, cara, ele fosse o cara que dá a benção, né, para todo mundo, ó. E ele no centro sempre de tudo, tá? Como se a glória toda ali, o centro das atenções fosse ele. Como se ele fosse o detentor do poder. E a cor púrpura sempre presente, como vocês podem ver, né? As mulheres ali, se eu não me engano, de púrpura. Agora presta atenção nesse número 24 aqui, tá, rapaziada? O nome dele é James, número 24, tá? É o capitão do time do Chelsea. E geralmente, quem é que levanta a taça é o capitão do time. Tá, Lucas, mas o que isso tem a ver, né? O James levantar a taça. Calma que vocês vão entender e eu vou me aprofundar muito nisso, mas foca aí no James, número 24 ali, tá? O Trump dialogando com o presidente da FIFA. Pausei aqui no James, certo? Número da camisa 24. Se você abrir 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24, olha o que aparece aqui. Isso é muito de Deus. Presta atenção. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Ou seja, eles ali disputam, né, para um só vencer. Porém, o que eles vão levar é uma coroa, é uma taça que é corruptível. É uma taça que não é sagrada, né? Corruptível. Nós, porém, ganharemos uma incorruptível. Olha que mensagem. Onde eles estavam jogando bola? No estádio, cara. O número da camiseta. Deus sabia naquela época o número da camiseta que o cara ia estar usando. Há 2000 anos atrás, Deus sabia o número da camiseta do James, que ia servir de um código para nós. E é o versículo da Bíblia. Deus é maravilhoso, certo? Vamos lá no 26 agora. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo
E o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão. E o reduzo à servidão. Ou seja, eu sou um servo de Cristo, certo? Assim também como quem fez essa menção aqui, né? Paulo, que ele escreveu ali para Coríntios, ele colocou seu corpo num modo de servidão, cara, certo? Para que pregando aos outros, porque ele ia pregar para as pessoas da mesma forma que eu estou entregando para você essa palavra. Ele mesmo, eu mesmo, não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então é o seguinte, tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é de Deus. Tudo que Paulo disse veio de Deus. Olha que mensagem maravilhosa. Mas se você não entendeu ainda, você vai entender. Vamos continuar. Vamos voltar lá pro estádio, pro prêmio. Agora essa é a hora que o presidente da FIFA e o Donald Trump vão ali pegar a taça, né? Vamos dizer o troféu, a taça, isso daí é muito simbólico. E leva até o capitão do time do Chelsea. Então aqui, cara, olha isso daqui, rapaziada. É algo muito espiritual, certo? Isso daqui é uma mensagem, foi pro mundo. Isso daqui não é um campeonatozinho regional, isso daqui é um campeonato que o mundo inteiro está assistindo. É como se fosse uma proclamação, é como se fosse um evento mais do que importante apenas para clube, mas é um evento que vai mexer com o mundo isso aqui, tá? Então o Trump, ele passa ali a taça, né? Pra quem? Pro James. Agora eu vou entrar no ponto mais importante do vídeo. Trump, como vocês podem ver, né? Ele sempre tá no meio de tudo ali. E ele entrega a taça pro James. James, se você fosse aprofundar, significa, traduzindo para o português, Jacó. E Jacó significa o quê? Traduzido para o hebraico, Yaakov, né? Jacó, Yaakov. Mesmo Jacó que lutou com um anjo, olha que bizarro, com um anjo para ganhar ali a sua bênção. O mesmo Jacó que pegou no calcanhar do irmão ali quando foi nascer, né, segurou, porque é como se Jacó ali visse o irmão nascer primeiro, eles estavam ali brigando já na barriga, e Isaú nasceu e Jacó nasceu segurando, né, à toa que ele ganha esse nome, Jacó, aquele que segura o calcanhar. Jacó, ele se casou com Lia. Por que ele se casou com Lia? Agora vocês vão entender a história de Jacó e é rapidinho. Eu já expliquei isso num outro vídeo, mas eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. Jacó, ele trabalhou durante 7 anos para Labão, irmão de Rebeca, certo? Quem é Rebeca? Esposa de Isaac. Labão era tio, né? É tio de Jacó. E Jacó trabalhou durante 7 anos para Labão, que significa o glorioso, o alvo. Alvo significa ali no tom de cor. A própria igreja sabe que é alvo. Tem hinos dizendo alvo mais que a neve. Então Labão significa alvo, branco, né? De pureza. Não branco de apenas uma cor branca, mas a pureza, o brilho, o glorioso, significa o glorioso também Labão. Então o que acontece? Jacó, ao trabalhar 7 anos para Labão, porque Jacó queria se casar com a filha de Labão, ao terminar os 7 anos de serviço, Jacó recebe Lia. Porém, quando Jacó recebe Lia, Jacó questiona Labão. Não era esta filha que eu queria, era Raquel. Ou seja, Jacó amava Raquel, era atraído por Raquel, sentia desejo por Raquel. Só que Labão olhou para Jacó, o glorioso Labão, e disse assim: Lia é minha filha mais velha, eu não posso entregar minha filha mais nova. Para você poder ter Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos, porque o certo é a filha mais velha se casar. Labão disse isso para Jacó, fazendo com que Jacó se sentisse enganado, se sentisse injustiçado. Então Jacó ali assume Lia, se casa com ela sem amá-la, sem desejá-la, certo? E trabalha durante 7 anos a mais para Labão, para conquistar ali, né, Raquel, para ter Raquel. Muitas igrejas, muitos lugares, fala isso de uma forma como para você não perder, né, a sua fé, você persistir, esquecendo da verdadeira mensagem, cara. Se você olhar para Jacó, que se tornou Israel, porque Jacó já tinha lutado com o anjo. Jacó passou a se chamar Israel quando lutou com o anjo, lutou com Deus. E Israel significa aquele que lutou com Deus. Não é aquele que lutou ao lado de Deus, é aquele que lutou com Deus, aquele que saiu na porrada mesmo com o anjo do Senhor.
certo? Não tem nada de amizade, é aquele que brigou, que lutou pela bênção, certo? Então o que acontece? Ele tem Raquel, porém, durante os anos, foi se passando ali, Raquel não podia ter filhos, certo? Raquel tinha o ventre seco e Lia concedeu ali, né, pra Jacó 7 filhos. Raquel, cara, ela não era a filha mais velha. Lucas, o que tudo isso tem a ver com esse futebol, com esse troféu? Calma, eu vou te explicar. Eu já tô explicando. Raquel, né, ela não era a filha mais velha. E em um momento da Bíblia, e deixando bem explicado, Lia era temente a Deus, até demais. Não é à toa que todos os filhos de Lia têm ali nome consagrado a Deus, nome exaltando a Deus, o nome dos filhos de Lia. Já Raquel roubou o ídolo de seu pai. Como que era o nome do pai de Raquel? O Glorioso. Raquel roubou o ídolo de seu pai e entregou para Jacó. Você entendeu? Roubou o ídolo. Vocês estão vendo aí? Ó, vou apontar. Roubou o ídolo. Isso daqui, cara, é uma simbologia de um anjo, né? Roubou o ídolo, né? E esse ídolo, cara, é como se fosse um amuleto que dava primogenitura. Esse amuleto, ele dava primogenitura ali. Era um amuleto que, quando o pai fosse dar pro primogênito ali, pro herdeiro, ele tinha que dar esse amuleto, ele dava um amuleto como prova. Ó, você é o herdeiro. Você é o herdeiro, toma. Então, quando Raquel, a mais nova, ela rouba esse amuleto, né, de seu pai, eu não vou dizer nem ídolo, esse amuleto, esse pertence que o dá como primogênita, ela meio que faz o que Jacó fez, porque Jacó comprou a primogenitura de seu irmão. Ele compra a primogenitura ali de Esaú, porque Esaú não deu valor, trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Então Jacó era reconhecido como um enganador, ficou bastante tempo ali reconhecido como um enganador, como se fosse um usurpador da primogenitura. Usurpador quer dizer que você não é o verdadeiro, que você usurpou, é algo negativo, né? Que prejudica, né? Algo negativo, vamos dizer assim. Então, o que acontece no meio de toda essa história? Raquel, né? Aí, pô, mas o que o Donald Trump tem a ver com Raquel? Agora eu vou me aprofundar, né? Porque ele passou ali para Jacó, para James, né? O amuleto. Cara, isso é muito simbólico, tá? Isso aqui é muito de Deus. Isso aqui não cara, é loucura pro mundo, mas para você que é cristão, o Espírito pede pro Espírito te revelar, porque mais claro que isso, cara, é impossível. Lia, cara, tá apontando pro que Jesus passou. Jacó passou a se chamar Israel. Israel não rejeitou Jesus, mas mesmo assim, Jesus não foi bom para Israel? Foi bom. Lia foi rejeitada por Jacó, né, por Israel, mas Lia nunca deixou de ser uma ótima esposa. Mas por que Lia foi rejeitada por Jacó? Porque Jacó queria Raquel, sentia desejo por Raquel. Tá, mas aonde se encaixa aí? Pô, você tá querendo dizer então que rejeitou Jesus? Tá aí, por que o Trump ele entra no meio dessa história? Agora que eu vou te dizer, se Israel rejeitou Jesus, hoje Israel e os judeus já estão fazendo até cálculos na gemátria, né? Numérica ali hebraica, aonde o nome Donald Trump, né, ele é revelado ali na numerologia. Aquele que tem entendimento, calcule o número. Calma aí que eu vou chegar lá. Você entendeu a referência. Na numerologia ali, na gemátria judaica, hebraica, o nome Donald Trump, ele tem o valor de 424, que significa, na gemátria judaica, hebraica, Mashiach ben Davi, ou seja, o ungido, né, Messias, filho de Davi. Judeus, uns estão comparando, já compararam a maioria, todos, Israel comparou Trump com Ciro, né, o Ciro mesmo que libertou Israel da Babilônia. E Ciro foi chamado por Deus como meu servo. Então Ciro sendo chamado por Deus como meu servo, sabe? Ele ali teve um papel messiânico, sabe? Então o Trump está sendo comparado com esse cara. Só que o que o judeu não explica e o judeu não se aprofunda, muitos judeus estão dizendo até que o Trump ele tem um papel messiânico, está tendo no mundo. Que muitos dizem, alguns dizem que ele é o Messias, outros dizem que ele está fazendo um papel de Messias e outros estão dizendo que ele vai abrir o caminho para o Messias, tá? Só que o nome Donald Trump não é apenas não é o nome completo do Trump. É isso que o judeu falhou, certo? O nome do Trump é Donald John Trump. John
traduzido para o português é João. Olha aqui. E João, traduzido para o hebraico, se eu não me engano, é Yohanan. Yohanan significa o tetragrama, que é o nome de Deus, aquele W, H, Y, YHWH, o tetragrama, que dá origem ao nome falado ali de Deus. E Yohanan significa o tetragrama, é gracioso. Trump, isso daí tá tudo no meu outro vídeo. Trump, ele retirou o John do seu nome, dando ali, cumprindo a profecia de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz, eu vim em nome do meu Pai, eu vim em nome do glorioso, e você me rejeitou. Você não sentiu desejo por mim, Israel. Você não me acolheu. Virá outro em seu próprio nome, vocês o aceitarão. É aí que entra Donald Trump, vindo em seu próprio nome, porque ele remove o John do seu nome. Ele remove, o nome do pai. Ele não vem em nome do pai. Ele removeu o John. Ele só é Donald Trump. Então, Donald significa o governante do mundo e Trump significa trombeta, triunfo. E o mais intrigante de tudo isso é que Donald Trump nasceu dia 14 de junho de 1946. Se aprofundem a respeito disso. Se aprofundem. E o Mundial de Clubes de 2025, a data de estreia foi dia 14 de junho de 2025, no aniversário de Donald Trump, onde fizeram toda aquela cerimônia num momento de festa, momento de glória. Como pode a Copa do Mundo de Clubes, todo esse evento simbólico foi feito justo, se iniciou no seu aniversário, e terminou aí um dia antes de completar um mês. Daí é muito bizarro. Não é coincidência, tá? Vocês estão vivendo mesmo o final dos tempos. Então Trump, ele é visto como a Raquel que o judeu almeja. E esta mesma Raquel entrega para Jacó o amuleto ali, Ah, Lucas, mas eu ainda preciso de provas. Calma. Você sabe o que significa Paris Saint-Germain? Paris, se você se aprofundar, pesquisa aí, significa usurpador. É praticamente isso, usurpador. Saint significa santo, separado. Germain significa irmão. Germain significa irmão. Então, o irmão separado, o irmão usurpador separado, o usurpador separado, irmão. O que isso quer dizer para você? Jogou hoje com o Chelsea. Chelsea significa fábrica de giz. E Chelsea venceu esse Paris Saint-Germain por 3-0. Paris Saint-Germain é visto como o irmão usurpador. E perdeu para o Chelsea. Então, quando o Paris Saint-Germain perde para o Chelsea, que é fábrica de giz, Giz vem de pedra, vem de calcário, É bizarro isso, porque e interessante ao mesmo tempo e assustador para o mundo, porém para nós, isso só prova que Jesus está voltando, tá? Porque o que acontece? Quando vence ali o Paris Saint-Germain, é como se tivesse dado um recado, o inimigo tivesse dando um recado, que, olha, o usurpador perdeu a batalha. Eles veem Jesus, o judeu ali, o povo judeu vê Jesus, eles não vão assumir isso em público, Eu não estou dizendo judeu messiânico, tá? Estou dizendo judeu que não crê em Jesus, que chama de Jesus de Exu, até de uma forma pejorativa. Aquele judeu que diz que Maria traiu José, com um soldado romano. Esse mesmo judeu, o diabo está querendo dizer que Jesus, ele é um usurpador. Certo? Por isso que tem aquela profecia sobre o calcanhar. E ele pisará na cabeça da serpente e a serpente ferirá o seu calcanhar. Mas por que a serpente iria ferir o seu calcanhar? Porque a serpente, ela está desde Gênesis ali, Deus está mostrando para nós através da vida dos profetas como que a serpente age. Tá entendendo? A serpente, ela não é a primogênita. Ela não é o unigênito do Pai, primogênito, a primeira. Então ela segurou o calcanhar querendo ser a primeira e feriu o calcanhar de Jesus, certo? Porque Jesus é o primogênito, certo? Primogênito é Lia, não é Raquel. Olha a Raquel aí, como vocês podem ver. Ó a Raquel aqui, Raquel, fazendo o papel, Fazendo o papel de Raquel, é como se fosse Raquel, entregando ali o amuleto do pai, entregando o amuleto do pai para Jacó, querendo dizer o quê? Querendo simbolizar o quê? Certo? Que ele é o Messias, que ele é o desejado por Israel, que ele é a esposa de Israel preferida. Essa é a mensagem.
tem muito judeu e rabino, talvez, lembrando, não os messiânicos, e eu não tenho raiva de judeu, porque Jesus é um judeu, os apóstolos eram judeu, Paulo era judeu, né, Saulo. Cara, a mensagem é, tem alguma coisa muito espiritual acontecendo aí, se você não entendeu, a sua lamparina está apagada. Se a sua lamparina não estiver acesa, você é uma virgem imprudente, uma noiva imprudente. Porque só quem tá com a lamparina acesa conseguiu ver isso, certo? Só quem tá com a lamparina acesa conseguiu ver isso. Se você tá com a lamparina apagada, você não notou tudo isso que foi jogado na cara do mundo. Foi intencionalmente isso aí? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se foi intencionalmente. Eu não sei se isso daí é as pedras clamando, nos revelando algo. Ou se isso foi propositalmente planejado, arquitetado pelo anticristo, certo? E para finalizar, com chave de ouro esse vídeo, os judeus pesquisam o nome Donald Trump na gemátria, ou gemátria hebraica, judaica ali, dá 424, Mashiach ben Davi. Mas quando é colocado o nome completo, Donald John Trump, o número que aparece é 666, tá bom? Para não restar dúvida. Ah, mas já existiu Nero como 666, Elon Musk da 666, Mohammed bin Salman da 666. Tá escrito na palavra de Deus, né? E muitos anticristos vinham surgindo até se revelar, né? O principal, o iníquo. Então a Bíblia já relatou que viria outros, né, 666, outros ali, anticristos. Mas haveria um que se sobressairia. Eu não tô vendo Mohammed bin Salman entregando um amuleto para Jacó. Eu não tô vendo o Bill Gates, que o Bill Gates também dá. Eu não tô vendo o Elon Musk. Eu tô vendo o Donald Trump, aquele que vem em seu próprio nome, porque retirou John. Você pode ver, ninguém chama ele de Donald John Trump, que tem nome de Deus no meio. E o nome de Deus foi retirado do meio. Até que aquele seja retirado do meio de vós, né? Aí eu já vou ter que me aprofundar, porque aí senão eu já me empolgo, né? Aí eu já vou querer dizer que é alusão a isso, né? Eu não sei se é alusão a isso, né? Essa passagem, aquele que é retirado do meio de vós. Então, eu não sei. Às vezes pode ser uma revelação que eu acabei de ter, mas eu vou me aprofundar para me ter certeza. Porque, dizendo lá, né? Que só haveria um que o detém, até que aquele seja retirado do meio de vós. Então, e aí? Diga pra mim. O Trump, com esse nome completo, ele jamais seria cogitado se aproximar do Messias. Mas quando ele retira esse nome, ele se torna um Messias, filho de Davi, pro judeu que tá esperando o Messias até hoje. Que vídeo impactante. Salve esse vídeo. Parece que tem brasa na minha garganta. Parece que tem fogo saindo da minha garganta. Ô, glória! Não consigo me conter. Ai, meu Deus. É o seguinte, parece que tem fogo saindo da minha boca. É incrível isso aqui. Meu Deus do céu. Olha, isso é muito impactante. Entrega isso para todo cristão, para toda criatura, para todo ser vivo, porque isso é de fato o que está acontecendo. Meu filho, tempos não tão fáceis virá. E se você tiver com a lamparina apagada, tu irá negar o nome, né? Ou se houver ali o arrebatamento, né? Antes da grande tribulação, como muitos crê também, muitos crê pós-tribulação, mas o foco é se apegar em Deus, porque já começou. Essa é a mensagem, tá? Temos que estar aqui para combater com a palavra. E que bizarro isso, cara. Eu não sei nem o que dizer. Fiquem todos com Deus e espalhem esse vídeo o máximo que vocês puderem.